Olá, sejam bem-vindos ao podcast da CLEP, o podcast onde de uma forma simples, descomplicada e descontraída falamos sobre casamentos. Eu sou a Isabel e este é o episódio número 9 da segunda temporada. E hoje vamos falar de bolos que são também eles arte e que muitas vezes são postos em segundo plano, ou em terceiro ou em quarto, neste que é o grande dia do casamento. E para isso tenho o prazer de ter como convidada a Marina, que veio de Viseu e que é a cara, o coração e a imagem da Velvet. Bem-vinda. Obrigada, Isabela, obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui contigo hoje. Que bom, olha, temos aqui muita coisa para conversar. Sim. Porque realmente o bolo, às vezes, ou muitas vezes, mais do que era suposto acontecer, não é valorizado da forma que nós gostávamos que ele fosse valorizado. Mas antes disso, vamos aqui recuar e perceber quem é a Marina, o que é a Velvet, como é que isto nasce. Conta-nos tudo. Então, a Marina é uma sonhadora por natureza que um dia se lembrou que era bonito ter uma loja de cupcakes. Ok. Então, o projeto, a Velvet tem 8 anos, nasceu exatamente com o cupcake, mas o nosso público foi querendo mais. E ao querer mais, nós tivemos que evoluir, e reinventarem-se. E reinventarem-nos, exatamente. E então crescemos. Hoje a nossa oferta é basicamente uma pastelaria internacional. Ok, fugimos à pastelaria tradicional em termos de concepção do produto e pronto, e estamos no mercado, como eu já disse, há 8 anos. O nosso lema é tornar Viseu mais doce também, mais doce no trato com os nossos clientes, não só literalmente, mas é isto que nós fazemos e fazemos-lo com muito gosto, muito amor, e é um projeto pelo qual eu entrego-me de corpo e alma, não é? Sim. Olha, tu dizes que fogem um bocadinho ao tradicional, mas eu sei que há aqui uma componente muito importante, que é a parte da confecção. Sim. E comida e doces são memórias, e há aqui duas pessoas que têm um papel muito importante nisto que é a confecção dos bolos, que são as avós. Sim. Olha, este projeto nasceu não só pela minha adoração, mas também foi uma maneira de eu arranjar um meio de subsistência. Exatamente, peço desculpa. Eu sou professora, sou licenciada em Educação. Ainda és professora? Ainda, não, agora não exerço. Não exerces? Mas mas tu arranjavas tempo no meio disto tudo ainda para dar aula? Não, mas não quer dizer que não esteja aí próximo de acontecer ou que seja um projeto. Sim, há sempre gavetas para fechar, ok? Mas, como eu te estava a dizer, eu sou professora e eu tive que, em determinada altura da minha vida, pôr um stand-by nesse projeto, porque não tinha colocação. Não queria ser como muitos dos professores de andarem a saltar de terra em terra, com a família às costas, não ter a família unida. E então tive que me refugiar um pouco e pensar onde é que eu ia ser feliz. O que é que eu poderia fazer, qual poderia ser a minha profissão, onde eu fosse buscar alguma felicidade. Olha, mas é tão bom falar disso, porque muitas vezes quando se chega a esse ponto, a preocupação é o que é que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Sim. E tu pões as coisas exatamente de outra forma, que é o que é que eu posso fazer para ser feliz. E isso muda tudo. Sim, muda porque é assim, ganhar dinheiro é o que tu tens que fazer para sobreviver, ponto final. Mas se tu conseguires em algum momento parares e encontrares a felicidade naquilo que tu tens que fazer todos os dias, o teu trabalho vai ser feito com outros prazeres. Claro, e vais estar a ganhar dinheiro também. Certo. E foi isto que eu tentei. As minhas avós tiveram um ponto super importante nisto e fundamental, porque era com elas que eu passava grande parte das minhas férias e fins de semana e ambas adoravam cozinhar. Tanto a avó paterna como a avó materna. A avó materna era muito mais de comida, ok, de cozinha. A avó paterna era muito mais de doçaria. E eu acho que fui rebuscar as memórias que eu tinha e os bolos, a cozinha, eu gosto de cozinhar, dá-me prazer cozinhar
E depois entrei ali pela área da pastelaria, que é uma área que me atrai também. E começou com os cupcakes, não é? Começou. Portanto, aliado aqui ao sabor, há aqui uma componente estética muito importante, sim, não é? Sim. E o facto de teres começado pelos cupcakes mostra isso mesmo. Isso também é um cuidado e sempre foi um cuidado que eu tive. Sabes que a minha área de formação, o ser professora, principalmente do primeiro ciclo... De que área? Primeiro ciclo. Okay. Tu tens que ser muito mimoso. Tu fazes aquelas prendas, o dia da mãe, o dia do pai, não é? Os avós, o Natal. Tu trabalhas muitas artes manuais e eu acho que isto não foi pensado, mas se calhar foi essa parte estética que saltou também para este produto de início, o cupcake só. E depois, claro, passou para todos os outros produtos, mas não foi uma coisa premeditada, compreendes? Foi algo que foi surgindo naturalmente. E não começou com um espaço logo aberto? Não começou. Nós tivemos, eu estive a trabalhar durante 2 anos em casa, portanto 2013 a 2015. Em 2015, no início do ano, surgiu a razão forte de ter um projeto físico, o feedback foi sendo muito bom, eu também fui-me sentindo com confiança e foi nesse sentido que então eu e o Pedro, que é o meu sócio, não é? O teu sócio. Meu sócio de vida e de projeto, eu e o Pedro decidimos que estava na altura se calhar de dar o salto, de sair de casa e ir para algo... Para um espaço físico. Físico, sim. Começou num sítio e, portanto, já passou para outro maior? Neste momento, na realidade, não. Nós estamos no mesmo sítio, tivemos foi que arranjar uma cozinha que não está ligada à Velvet em si, mas está muito perto, porque tivemos também, porque eu recordo-me de haver ali umas obras pelo meio. Sim, nós tínhamos um espaço... Uma esplanada, não foi? Estenderam ali o espaço à esplanada. Aliás, que agora está neste momento também em recuperação. Mas pronto, estamos a metê-la bonita agora para a primavera-verão, exatamente, que vem aí a passos largos, não é? Portanto, abertos ao público e depois tem aqui então a componente fortíssima dos eventos, seja nos casamentos, que vamos já explorar um bocadinho mais, seja depois também para todo tipo de celebrações. Sim. Não é? Os batizados, o aniversário, a festa de aniversário, que é o mais corriqueiro e vulgar, não é? Mas sim, o nosso foco depois é o nosso grande... O ex-libris aqui é o casamento em si, não só pelo bolo, mas também pelas sobremesas que poderão ser servidas no evento, que nós criamos de raiz para os noivos. Temos essa opção também. Já me vais contar isso tudo? Sim. Olha, como é que se passa de ter memórias de infância, gostar de cozinhar com as avós, a fazer coisas para outras pessoas e para momentos tão importantes? Como é que funciona aí esse peso da responsabilidade? Hoje lido muito bem com isso. Durante os primeiros 4, 5 anos, isso foi uma grande... Fiquei muito ansiosa por fazê-lo. Existia aquela responsabilidade acrescida, como tu falas, e existia o meu medo pessoal de estar a falhar com alguém. Eu não me tinha apercebido disto, mas eu acho que sou muito perfeccionista. Ok. O erro faz parte do processo, mas nós não estamos preparados para errar. Para o assumir e para o errar, claro. E para mim era quase tipo como, espetem-me na cruz cada vez que eu falhava. Sim. Porque, lá está, eu estou ali constantemente para oferecer o melhor de mim, aquilo que sei fazer melhor. E quando alguém se sente alguma ponta de decepção, ou quando tu não vais por falta de comunicação, por qualquer aspecto, que tu não vais encontrar o que te é pedido, claro que há... Há sempre uma gestão de expectativa, não é? E é muito importante tu saber gerir expectativas quando tu não copias bolos. Um ponto importante, não copiam bolos. Não copiamos bolos. Há inspirações, como todos nós temos que nos inspirar em alguma coisa, mas não copiam bolos. E sempre que aparecem, por exemplo, com uma imagem ou com um bolo que já foi feito, mesmo que eu tente replicar, eu nunca consigo. Nunca consigo porque, em primeiro lugar, eu não sou aquela pessoa a fazer aquele bolo. E em segundo lugar, eu tenho que meter sempre o cunho Velvet, eu tenho que meter sempre o meu cunho. Portanto, um bolo pode ir com uma ideia base,
mas nunca vai sair uma réplica neste sentido. O facto de tu também não trabalhares com a pasta de açúcar e tu não fazes esta modelagem de cake design, ok? De nós não fazermos esta modelagem de cake design puro e duro, também vai te dar essa liberdade para tu explorares várias técnicas, vários materiais e para tu teres bolos que são, como estavas a dizer, formas formas de arte diferentes e não são aquele bolo puro e duro que ainda se continua a ver, mas que não é de todo o nosso conceito em termos de cake design. Sim. Olha, então estávamos aqui, já que falas de técnicas e de formas de explorar essa arte, não trabalhando com pasta de açúcar, quais são as vossas técnicas? O que é que vocês fazem, essencialmente? Essencialmente nós trabalhamos muito com mão livre, como se tu estivesse a pintar e a desenhar e a esculpir o bolo. Utilizamos também imensos recursos em termos de açúcares diferenciados, o papel também, a folha de hóstia, a folha de açúcar, também estão presentes nos nossos bolos. E depois a flor. A flor eu acho que é aquilo que às vezes dá a vida também ao bolo. Muitas vezes a ligação entre a parte decorativa e o bolo, não é? O bolo não surge ali de repente, caído do céu. Sim. Há toda uma ligação com tudo. Adoro fazê-lo. Aliás, quando os noivos chegam até nós para ter a reunião, uma das coisas que eu e o Pedro pedimos é para trazerem, além das imagens de inspiração, o mood board do casamento. Porque há sempre um toque que dá para ir buscar ao convite, há sempre algo que se possa aproveitar da cor. E tu vês coisas que eles não conseguem ver ainda, não é? Tu olhas para aquilo e de repente a tua cabeça começa... Sim, começa a fervilhar. Não é? O bom é isso, sim, o bom é isso. Claro que depois vai à aprovação deles, mas sim, é bom também quando te dão a liberdade e quando dizem para tu criares, faz o esboço. E peixe depois, na água aí, não é? Sim, peixe na água. Embora eu goste sempre de, nas reuniões, conhecer com quem vou trabalhar, que é para sentir a vibe da pessoa. Então pronto, fala-nos sobre isso. As pessoas normalmente chegam até vocês ou por recomendação, deduzo eu, muitas vezes página de Instagram, ou porque até provaram um bolo e querem levar esse sabor para um dia especial. Como é que funciona? Há uma reunião? Sim, exatamente. As pessoas marcam uma reunião. Nessa reunião, nós, se tivermos possibilidade, e eles também, além da reunião, fazemos logo a prova de sabores, ok? Passamos aqui um passo para também condensar o tempo. Então, é enviado por nós o nosso menu que está em vigor de sabores, com X bolos, X sabores, e no dia da prova, eles vêm, trazem todos os elementos, todas as informações e fazem logo a prova de sabores também, se for possível, ok? Nesse dia é muito importante nós sabermos todos os outros detalhes que vão acontecer durante o evento. Em que altura do dia vai ser cortado o bolo, ok? Quantas pessoas vão ter, se em que altura do ano também é o casamento, porque nós trabalhamos com carta outono, inverno e primavera-verão. E até se calhar a emenda faz diferença muitas vezes na escolha dos sabores, não é? Porque se tivermos uma comida mais tradicional, depois podemos arrojar um bocadinho mais no sabor dos bolos. Temos esse cuidado também de perceber se eles vão ter sobremesa, por exemplo, antes do bolo, ou se o próprio bolo vai ser a sobremesa. Porque isso também vai influenciar a medida e a quantidade do bolo que tu vais servir. De bolo, a quantidade de bolo e mesmo do doce, não é? Porque estás com a boca super doce e depois vais comer uma coisa super doce ainda a seguir, às tantas não consegues sequer degustar em condições aquilo que te estão a oferecer, não é? Sim, e para nós que construímos tudo de raiz, ou seja, tanto os nossos cremes como os nossos bolos são construídos de raiz, não são produtos pré-feitos, é muito importante que tu consigas... Isso é um ponto importantíssimo, não é? Sim, e é um ponto que nós conseguimos manter também dado a nossa estrutura. Portanto, tu partes ovos, tu bates ovos, pões farinha, pões açúcar, não é? Tudo isso, ok? O processo é mais demorado, mas não, ainda não estou a usar claras de pacote, nem gemas de pacote, ainda compro ovos verdadeiros. E nem é verdadeiro, não é? Sim, porque eu acho que isso faz a diferença, não só na qualidade do produto, como também na expectativa que o cliente tem quando vai falar com a Velvet. Claro. Okay. E nessa reunião, então, são abordados esses temas todos, costumam chegar logo a um conceito final de casamento, ou tu ficas ali a pensar de casamento, não, desculpa, de bolo, ou ficas tu ali a pensar e depois apresentas uma sugestão? Quando são bolos mais artísticos, há sempre uma necessidade minha de fazer pesquisa.
e fazer pesquisa de tendências, fazer pesquisa ao nível de materiais, ao nível da decoração que eles vão ter, o próprio convite, como eu te tinha dito, e todas as flores, a paleta de cores, é muito importante para mim, para criar ali também um conceito em que esteja tudo em perfeita harmonia. Portanto, nesse aspecto, quando é algo a criar nesse sentido, sim, não chegamos. Eu percebo a ideia base, e depois eu ainda tenho algum tempo para apresentar um esboço do que poderá ser, ou do que irá ser o bolo. No caso de tu chegares lá com algo que tu tenhas um casamento mais clássico, ok? Com uma textura, um bolo clássico, um bolo branco, um bolo de 2, 3 andares, mas que é somente isto, e não é por ser somente isto que não vai ter um toque diferenciado. Claro. Aí as coisas são mais simples nesse sentido. Gosto de arrojar, se calhar, na decoração ao incorporar as flores, ao incorporar um detalhe de uma folha de ouro ou da inicial dos noivos, colocá-la não no topo, mas diferenciar ali a meio do bolo. Depende do que vais fazer. Às vezes até o próprio prato ou o local onde vai estar o bolo exposto é muito importante para isto. Sim, também. Tocaste aí numa série de coisas que eu quero ver se não me perco e se conseguimos lá ir a todas. Dá-se essa reunião, é feita a prova e é aí que a magia acontece, porque e eu já tive o prazer de trabalhar convosco e de provar os vossos bolos e de ter feedback de noivos que passaram por esse processo, e eles só me disseram, saíram de lá e me disseram: Isabel, o problema agora é escolher, porque são massas realmente com o sabor caseirinho, bom, e vocês arrojam muito nas combinações. Tem obviamente aquelas mais tradicionais e mais seguras, mas depois há ali sabores muito interessantes que vocês gostam de misturar. Sim. Queres-nos falar um bocadinho sobre as massas, sim, sobre os vossos recheios? Posso falar. Olha, uma combinação que surgiu em 2019, 2018, para um dia da mãe, foi o alfazema, a massa de alfazema. Eu achei, por que não? Todos temos aquela ideia, às vezes, que alfazema nós temos no roupeiro das nossas casas, não é? Que é o ambientador, que é o ambientador, exatamente. Mas em termos de bolo, eu achei que nessa coleção em específico eu tinha que fazer algo floral, perfumado, e daí surgiu o bolo de alfazema, que depois, mais tarde, saltou para o nosso menu de primavera-verão em casamentos, e é uma combinação que eu vou dizer, não é consensual. Claro. Ou se ama, ou se testa, mas quem ama faz mesmo diferença no evento. Sim, porque lá está, além de mais, tu estás a criar um dia único, então por que não ter uma concepção de bolo única também? E não sim, e nós ao longo desta temporada temos muito falado sobre isto do casamento ser uma experiência e cada vez mais caminharmos para aí de ser uma experiência. E portanto, o momento da degustação e do corte de bolo pode também ser ele uma experiência. Sim, pode ser ele uma experiência, eu acho que deverá ser uma experiência, porque como iniciaste, disseste que o bolo é desvalorizado. Sim, fica sempre para último. Raros são os noivos que vão primeiro ter com o bolo em si, não é? Com o fornecedor de bolo, e só depois tratam de outros detalhes. Olha, vou-vos contar aqui, vou confidenciar. Eu casei já há uma série de anos, não interessa nada, porque... Enfim, mas o bolo do meu casamento foi o ponto de partida para tudo. Sabes, eu vi aquele bolo e disse... é a partir daqui que eu quero construir tudo. E definiu a paleta de cores, definiu todo o conceito do casamento, foi a partir do bolo. Foi interessante. Eu não fazia, falando aqui em casamento, eu também já me casei há muito tempo, e em 2010 eu fiz uma coisa que não era nada usual. Que era a renovação de votos, não? Não, eu casei-me em 2010. Em 2010 e fizeste um bolo. E não fui eu que fiz o bolo, portanto, longe disso. Mas começou por aí, inconscientemente, tu estás à procura de fornecedor de bolo, e o meu fornecedor de bolo, o meu bolo estava espetacular, foi uma coisa super simples, em termos de sabor estava muito bom mesmo, mas eu comecei por cortar o bolo logo após a cerimónia. Que em 2010 não era nada usual, hoje em dia começa a ser um bocadinho. Eu fiz a cerimónia e logo a seguir cortámos o bolo, ponto final, não há aquela coisa de quem se quer ir embora no final, ter que estar à espera do corte do bolo. Até aqui tu podes mudar também o rumo do teu casamento e torná-lo
diferenciador. Sabes que temos feito cada vez mais casamentos em que tiramos toda aquela coisa do corte do bolo depois do jantar e transformamos esse momento num momento mais descontraído. Sabes que eu acho que é muito bonito quando as pessoas, em vez de verem um espetáculo de corte de bolo em que estão ali os noivos separados e mais altos e tudo mais, quando as pessoas se envolvem ali com os noivos e acaba por ser um momento muito bonito. Olha, eu, na minha opinião pessoal, resulta muito bem. Em primeiro lugar, porque tu estás a diferenciar-te dos demais. Em segundo lugar, porque tu não tens o aparato do fogo de artifício atrás, que eu tenho que puxar a brasa à minha sardinha, que vai-te tapar e ofuscar completamente o bolo que tu preparaste. Sim. Com tanto carinho e que tu perdeste horas com os noivos a planear. Em segundo lugar, em terceiro lugar, há sempre também aquela opção de quem quiser ir embora, pode ir embora. Aquele momento está feito. Já passou. Aquele convívio, aquela harmonia, não é? O símbolo do corte do bolo. No limite, aquilo que faço é que quando não cortamos antes de jantar, cortamos logo após o jantar, sabes? Sim. Não gosto nada daquela situação de interromper a festa para ir cortar o bolo. Sim. Portanto, tento sempre levar os noivos nesse sentido. E explicar. E eu acho que fazes muito bem, porque eu acho que é valorizado de outra maneira se assim for feito. Até mesmo o bolo como sobremesa, e isto, claro. Sim, podemos eliminar perfeitamente a sobremesa à mesa, porque é tanta comida e o bolo ser servido. Até ser servido. Os caterings não gostam nada disto, que isto dá-lhes muito trabalho, mas servi-lo até de uma forma volante no exterior, muitas vezes, em vez de termos que estar ali sentados mais tempo à mesa, podemos criar ali um momento mais descontraído. Esse também é o serviço que a Velvet oferece, ou seja, quando o bolo é sobremesa, nós fazemos sempre um pairing e um empratamento. E é a nossa equipa que entra em ação. Ou seja, somos nós que estendemos as longas mesas, os pratos todos e que colocamos os elementos do bolo no prato. Portanto, não vai só o bolo, mas vai um crocante, vai uma bola de gelado, como nós somos produtores de gelado artesanal também, não é? Isso é mais... Não sabia que faziam esse serviço, olha que giro. Fazemos, sim. Ou seja, tu tens o bolo físico, em que vais simbolicamente, que já nem é um bolo verdadeiro, atenção que isto também é uma coisa muito importante. Sim. Ok? Temos aqui, sabes quando eu abordo? Estamos a começar e estamos a fugir. Não faz mal, ainda quero voltar às massas, mas ainda bem que falas nisso. Sabes que quando eu falo com os noivos e lhes falo sobre essa questão, eles dizem, mas a sério, os bolos não são verdadeiros? E isso parte do meu coração. Detesto não fazer bolos verdadeiros. Eu sei que para vocês também é mais complicado, para os caterings é sempre mais complicado porque envolve sempre outra logística, quer de armazenamento, quer no momento de servir o bolo em si. Sim. Mas eu acho que ter um bolo verdadeiro... Olha, depende. Eu vou-te dizer uma coisa. Quando é um evento médio, em que tu vais até às 60 pessoas, para mim, isso faz todo o sentido. Mais do que isso já te mete... Mas não é a mim. Eu tenho que pensar que o meu serviço chega ali, mas não acaba. Eu tenho a responsabilidade de que, embora não seja diretamente comigo, eu não esteja lá, desde o momento que eu faço a entrega do bolo, eu não esteja lá para levá-lo até ao final da festa. Quando não servimos a sobremesa empratada, nós fazemos a entrega do bolo, às vezes até a montagem do bolo no próprio local, porque não gostamos de correr... Fizemos isso juntas, não gostamos de correr riscos e de levar um bolo de 2 ou 3 andares verdadeiro montado e as coisas correrem mal pelo caminho, porque pode correr, não é? Pode correr, sim. Eu percebo que para os caterings e para vocês é muito mais seguro trabalhar com bolos que não sejam na totalidade verdadeiros. Sim. Quer no transporte, quer a mesma questão do armazenamento, quer não estar a cortar à frente dos convidados ou não, porque as pessoas, o catering até se pode retirar para fazer esse corte. Mas eu acho que tem outra magia. Tem. Eu acredito que tem outra magia, que tu vejas isso assim, mas neste momento, além da magia que podemos fazer com que não se perca, também temos que colocar aqui outros parâmetros em cima da mesa, que é, tu vais estar a transportar, não sabes onde é que é a cozinha e não sabes onde é que vai ficar o evento, vais estar a transportar um bolo super pesado neste percurso, que é na responsabilidade daquela pessoa que transportar o bolo a alguma coisa correr mal, ok? Depois, o tempo de espera para tu fazeres o corte e distribuires a todas as pessoas. Por isso é que um planeamento bem feito, e acredito que vocês façam isso, sei que vocês fazem isso na vossa reunião. Sim. É importante sabermos a que horas é que vai ser o corte do bolo, para sabermos a que horas é que vamos fazer a entrega do bolo, saber quais são as condições de armazenamento do espaço onde está a acontecer o evento. Não é? Porque se nós não tivermos uma arca frigorífica que nos assegure que temos um espaço para o armazenar, né? E obviamente um bolo verdadeiro não pode estar exposto nas salas, nem ao ar livre, como muitas vezes os bolos estão, não é? Sim, e é o que os noivos muitas vezes nos pedem.
O facto de tu estares a criar ali o dia perfeito em que as pessoas querem, por exemplo, no momento de entrada da sala, na mesa que prepararam, naquela decoração toda que está na envolvência, e tu teres a recepção das pessoas à frente do bolo, nunca permitiria que tu tirasses o bolo e depois voltasses a levar o bolo para o frio, tirasses o bolo do frio para levares novamente o bolo para o local de corte, se isto acontecer mais tarde. Portanto, além de tu achares que perde a magia, neste momento faz sentido para não correr riscos e para tu apresentares o teu trabalho com qualidade, o bolo não correr riscos e estar à temperatura certa no momento em que fores cortar. E lá está, e não acontecer nenhum acidente neste caso de tu queres o bolo exposto e que as pessoas tenham logo se os noivos fizerem muita questão de ter o bolo exposto, nós temos que eliminar logo à partida aqui a questão do bolo ser verdadeiro. Sim, e eu acho que hoje em dia também já não há aquela tendência de nós termos bolos de 5 e de 6 e de 7 andares, ok? Sim, bem, quando eu digo bolo verdadeiro imagina... se eu tenho um bolo, há noivos que querem ter 5 e 6 andares. Não há tantos assim, mas pronto. Sim, o que nós podemos fazer é fazer sempre em função do número de convidados, haver ali 2 ou 3 andares que sejam falsos e depois complementar com os bolos verdadeiros. Mas eu acho que é obrigatório que haja uma avaliação prévia de condições de armazenamento, lá está, da distância que tem que ser percorrida até ao momento do corte do bolo. De tudo, de uma série de coisas, não é? Não pode ser uma decisão tomada só porque sim. Não. Esse também é o nosso trabalho, não só o nosso trabalho quando alguém nos chega, mas depois o nosso trabalho em parceria com a pessoa que está a gerir o evento. Seja o wedding planner, seja o espaço em si, não é? Exatamente. Portanto, faz todo o sentido perceber as condições do local, que às vezes não são tão boas e positivas como nós gostaríamos, mas perceber isso e pronto, é o que tu dizes, às vezes não há essas condições e nós ficamos lá e imagina, o corte do bolo é às 10 da noite e estou eu ou alguém da nossa equipa, neste momento sou eu que assumo grande parte dos eventos, mas estou eu às 8h30 a começar a construir o bolo e a decorar tudo e a montá-lo. Sabes que eu estou a dizer que adoro esta parte dos bolos verdadeiros, mas principalmente a parte de transporte, eu suo do bigode, como se costuma dizer, não é? Porque é um momento de muita tensão e se isto cai? Olha, eu vou dizer uma coisa, eu em 8 anos acho que nunca tive nenhum incidente desses e espero não ter. Olha, eu tive um casamento que era num sítio um bocadinho diferente do habitual, uma coisa bastante rural, e que para acedermos ao sítio em si do casamento, não só do corte do bolo, há uma rampa gigante, portanto é um sítio diferente, não é só de casamento, é uma propriedade privada, e olha, o bolo quando chegou, não foi gerido por mim, nós trememos todos. Eu sei que o bolo já chegou à cozinha todo torto e eu ainda dei um jeito ao bolo antes dele. Sabes que nós temos que... Também tem que ser tudo, ali um bocadinho, faz tudo, não é? Tudo. Então eu vi o bolo, percebi que ele não estava nas melhores condições. Ainda estive eu a dar-lhe um jeito com a espátula, a dar-lhe um jeitinho nas flores, que ele estava tudo... Olha, mas estávamos no corte do bolo, eu estava com a decoradora, nós estávamos a rezar, e eu já não consegui ver, virei costas, mas sabes o que era? Os noivos a cortarem o bolo ali, naquele momento os sparkles e não sei o quê, e eu só vi o bolo assim, ai meu Deus, vai tombar. Correu bem, mas olha, foi assim das histórias a nível de bolo que te fez ali suspirar e ali ficaste mais apreensiva. Olha, é o que eu te digo, já tivemos assim alguns precalços de, às vezes a flor cai ou alguma coisa, mas lá está, como nós nos focamos em fazer este serviço da seguinte maneira: o bolo sai da vélva desmontado. Chegas lá e montas, não é? Chego lá e monto. É uma segurança grande. Para mim é uma segurança e é um conforto. E é um serviço maravilhoso, não é? Não é toda a gente que está disposta a fazer isso. Sim. E dá outra segurança a quem está do outro lado, a parceiro, ao próprio cliente final, porque é explicado como é que o nosso processo é feito, como também me dá uma segurança a mim. E nós temos que trabalhar com isto também, com a segurança e do género. Correr o mínimo riscos possíveis. Portanto, olha, mais uma vez, tem aqui uma série de coisas que às vezes não me esqueço. Vamos voltar às massas. Best-seller, o que é que tu vendes mais hoje em dia ainda? Limão e maracujá.
Estás a ver? Que então já é fora da caixa. Já é fora da caixa. Até porque nós não temos o pão de ló, nem a massa de nós, nem o creme de ovo. Não quer dizer que não incorporemos nos nossos produtos, mas eu tenho que me distinguir. E eu não faço massas, a Velvet não faz isso, ok? Recentemente incorporámos o funcho com o ananás e com o chocolate branco. Adoro. Portanto, resultou muito bem. Também temos o mirtilo com o chocolate e a alfazema. Portanto, há aqui uma série de combinações arrojadas, mas depois dentro das nossas combinações mais tradicionais, que nós chamamos o chocolate e frutos vermelhos, o red velvet com cheese cream e framboesa. Que isso para alguns já é super fora da caixa. Isso já para é vocês super, é o vosso... Para nós já é a nossa combinação tradicional. Sim. Exatamente. Portanto, de uma maneira ou de outra, tu acabas por criares ali uma identidade, ok? E depois as pessoas sabem que tu também tens umas combinações arrojadas e fora da caixa e que isto, opá, eu acho que faz sentido. Não, eu acho Temos que sim. que trabalhar diferente dentro do que é. Tu não podes fazer tudo diferente. Não podes. Aliás, quando nós temos 2 pratos, eu digo sempre, olha, podemos arrojar um bocadinho mais num, mas depois temos que ser mais conservadores no outro. Sim. E o mesmo acontece com o bolo, não é? Sim, e o mesmo acontece com o bolo. E tu podes ter sabores que são conhecidos das pessoas, que são até consensuais, mas que às vezes tu não vês e tu não estás receptivo Sim. a que se tornem Até sabores provar. de bolos. Até provar. Até provar. Porque depois aí as dúvidas dissipam-se todas, não é? Ou então criam-te mais dúvidas, não é? Então Como aqueles nossos noivos sim, que não souberam a dúvida, depois foi Eles ficaram ali ali mesmo indecisos. Sim. Opa, mas enquanto a indecisão for essa, com isso eu muito bem posso, tranquila, não é? estou tranquila, sim. E quando chegam ao pé de mim e me dizem, ai, vocês dificultam a nossa vida ao escolher, eu ainda bem que o difícil é isso. É o escolher, é o vocês quererem provar tudo. E nós temos esta dinâmica também de, na pastelaria em si, no conceito dia-a-dia, não teres nem tudo decorado da mesma maneira, nem sempre os mesmos sabores, ser algo dinâmico. Sim. E isso permite-me não estar a fazer todos os dias a mesma coisa. Portanto, lá está, vamos buscar aqui, eu tenho que ganhar dinheiro, mas eu vou és ser muito feliz a fazer o que fazes, fazê-lo. não é? Ok? Depois, claro que há sempre aquelas coisas da expectativa. Pá, mas isso são pormenores. Se eu disser que, se calhar, 5% da minha vida inteira eu tive alguma reclamação ou alguma situação que me deixou mais de coração apertado, eu não estou a mentir, porque o feedback diário é muito bom. É muito bom. E nós fazemos este trabalho, o bolo sai para um evento, o bolo sai para um aniversário, alguém leva uma sobremesa. Nós gostamos de saber sempre o feedback da pessoa e fazemos este trabalho de casa, ponto-nos os pontos negativos. Lembro perfeitamente de poucos dias, ou no dia seguinte ao evento, de receber uma mensagem a perguntar como é que avaliava a experiência. A nossa experiência. Porque eu acho que faz muito sentido e eu não posso melhorar se esses feedbacks não chegarem. Claro que nós estamos a trabalhar para a excelência, eu estou a trabalhar com o pormenor, eu estou a trabalhar com comida. Nós temos que ter muito respeito pela comida. Ok? E se é algo que me vai nutrir, se é algo que vai entrar dentro de mim, eu tenho que ter este respeito. Eu tenho que ter, e este respeito ainda tem que ser maior quando tu vais servi-lo a alguém. Se calhar para ti tu comes uma fatia de bolo em casa feita com 2 ou 3 dias, ok? Porque tu sabes que estás bom. Noutra pessoa, isto é uma responsabilidade muito grande. Isto não pode acontecer. Portanto, mais do que o design, o aspecto, a beleza do produto, há que ter o respeito pela matéria-prima. Sim, começa tudo aí. Começa tudo de dentro para fora. Porque às vezes nós só vemos a beleza da coisa exterior e depois às vezes tu vais até provar um bolo ou vais a provar uma sobremesa e a coisa não corresponde. E sabes que os bolos de casamento têm muito esse problema, porque há muitos espaços que se preocupam com a beleza do bolo, mas depois nós vamos provar o bolo e aquilo, o bolo vai tudo para trás. Sabes, tu vês, é um crime, aquele uma dor no peito, porque vês efetivamente muitos bolos que têm, faltam-lhes 2 ou 3 fatias que são que os noivos comeram no corte e depois o bolo está lá todo. Isabela, eu vou ser muito sincera, isso não faz parte, em primeiro lugar, de mim e não faz parte da Velvet. Eu dou tudo o que eu crio de raiz, tudo o que eu crio é criado, tudo o que eu faço é criado de raiz. Mesmo que sejam apoiadas em alguma receita que já tenha,
eu dou sempre, eu troco sempre, eu não consigo seguir uma receita à risca. É horrível, às vezes causa-me ali alguns transtornos, porque às vezes troco algum ingrediente que me vai afetar o produto final, mas eu não consigo seguir um produto à risca, mas eu tenho essa preocupação. Se eu não gostar, eu não ponho o produto à venda. E não sou só eu a dar esse feedback. Eu faço uma prova de alguma sobremesa, algum bolo, eu dou à equipa, eu dou a pessoas de fora, eu dou a amigos, eu dou particularmente aos meus filhos que são crianças e não têm filtros. E dizem-te o que têm a dizer. Garantidamente, dizem-me o que têm a dizer. E às vezes tu dizes, ok, é uma criança que está a avaliar, mas outras vezes dizes, calma, se calhar isto até tem... Portanto, há sempre feedback que é apontado. E nesta questão, ainda voltando um bocadinho atrás, de pedir feedback ao cliente, claro que nós gostamos de ouvir, correu tudo lindamente, estava espetacular, sim, o design correspondeu às expectativas, vocês nunca falham. E esta é uma frase que me dá muito medo. Dá muito prazer, mas dá muito medo. Vocês nunca falham. E eu pergunto, então, e o dia que eu falhar? Sou humana, não é? Não é? E o dia que eu falhar, eu vou ter este feedback e a pessoa vai compreender do outro lado, calma, a Velvet não falha, mas hoje as coisas não correram tão bem. Porque isto é uma preocupação iminente, é uma preocupação. Não é? Pode acontecer. Deus queira que não aconteça num grande evento. Se acontecer, que seja uma coisa mais privada, mais pequenina. Porque... é isto, nós também trabalhamos para o cliente, mas muito boca a boca, ok? Nós temos uma página no Instagram, nós estamos presentes nas redes sociais, obviamente, não poderia deixar de ser, nós temos site, mas tudo funciona super bem. Sim. Tu ouvires um amigo teu a dizer aquele restaurante é ótimo, sim, sim, eu comi lá super bem, vai ser logo meio caminho andado para tu queres ir experimentar. Sim. Portanto, este boca a boca eu acho que acaba por ser a maior publicidade sem que a dúvida Velvet pode nenhuma, ter, sem ou qualquer dúvida outro nenhuma. espaço pode ter. Estávamos a falar da reunião, quantidade de bolo, dependendo do momento em que ele é servido. Exatamente. Partindo do princípio que não é uma sobremesa à mesa, sim. Qual é o rácio? Olha, nós gostamos de estar confortáveis com os 80 gramas por pessoa. Ok? As 80 gramas por pessoa, eu acho que menos do que isso acaba por ser já um quadradinho minúsculo, sim, que se calhar nem em prova eu ponho, sim, isso. Sim. Ok? Eu costumo ir às 100 às vezes. Ok. As 100 eu ponho para sobremesa, entre as 100 e as 120. Depois quando é sobremesa à mesa, não é? Sim. Mas quando as pessoas querem, ou batizados, porque o batizado funciona de maneira diferente, ok? Não há tanta interrupção, não há um espaço tão grande entre o momento em que tu acabas a refeição até ao corte do bolo. Nos casamentos estes períodos são maiores porque os noivos vão fotografar ou porque tu tens alguma surpresa preparada, sim, pelos amigos. No caso do batizado não, então aí no batizado as 100 gramas 120 são logo confortáveis, as 80 nem sequer são tema, não é? São tema. Agora, no caso dos casamentos, nunca trabalhamos com menos de 80 gramas por pessoa. Menos de 80 gramas por pessoa. Mas depois há a questão do budget. Às vezes há pessoas... Vamos lá tocar na ferida. Ok. Há pessoas que querem aí, querem ter o bolo, fazem questão que seja nosso, mas não querem... têm um plafond. E nós conseguimos... dentro também da nossa logística e daquilo que é o mínimo aceitável para um evento, portanto, para que toda a gente tenha bolo e não falhe, também conseguimos... Porque a verdade é que nem toda a gente come bolo, não é? Então há sempre aqui uma margem de manobra, porque aquele que não come deixa para o que vai comer. Sim, isso acontece, lá está, se o bolo for cortado, for o último do casamento, o último momento do casamento. No caso de tu teres o bolo logo na saída da igreja ou à chegada à quinta... Aí toda a gente come, não é? Aí toda a gente come. Eu adoro isso, porque eu aí sinto-me mesmo feliz quando os noivos querem fazer isso, porque eu sei que o tempo que eu perdi, que eu investi... Vai ser efetivamente vai valorizado. Ser, exatamente, sim. E que as pessoas, além de quererem arrojar e quererem sair da caixa, porque já se vê, não é uma coisa do outro mundo, se calhar do outro mundo seria agora tu comeres o bolo e só depois ires fazer a cerimónia ou ires entrar para a igreja, não é? Mas pronto, não é, já se vê, já é usual, já se vai vendo ser feito. É uma altura em que eu me sinto feliz, porque caramba, estive ali, investi horas
E a forma como as pessoas veem o bolo também é outra, diferente, não é? Porque muitas vezes vemos o bolo à noite e nem temos noção dos detalhezinhos. Isso é uma coisa que eu tento sempre fazer também, é que seja fotografado o bolo anteriormente. Exatamente, anteriormente ao corte, quando ele é feito à noite, porque a perspectiva que temos do bolo é completamente diferente. É completamente diferente, sim, e lá está, e nós trabalhamos para isso, nós trabalhamos no pormenor, nós trabalhamos no detalhe, portanto, quando isso acontece dessa maneira, à luz do dia, para mim é muito mais gratificante do que acontecer. Não estou a tirar mérito, nem estou a dizer, não, agora façam todo. Não, as pessoas têm que encaixar dentro da dinâmica que faz delas. sentido para cada um deles. Exatamente, exatamente. E aí, lá está, também faz. Depois também é o meu trabalho em fazer com que aquele pormenor à noite seja muito mais realçado do que se fosse do dia. Portanto, aqui com a luz. E isso são horas que eu perco a fazer isso. São horas de trabalho, são horas de investigação, são horas de detalhe. Há um planeamento e há uma concepção e é uma forma de arte também. Arte em forma de bolo, é isso que estamos a falar, não é? Mas também há ali uma preocupação da nossa parte em fazê-lo. Nós não estamos muito de ti, não é? Sim, porque eu acho que se as pessoas vêm ter comigo é por alguma coisa. E eu só tenho que lhes entregar o melhor que eu tenho. E o melhor que eu tenho é fazer isso mesmo, dessa maneira. Quando assim deixar de ser e quando eu sentir que estou mesmo... Fechas a porta e vais à tua vida. Pode acontecer. Pode acontecer. Adeus Viseu, fui muito feliz. Neste momento está a hora de eu ir encontrar a minha felicidade. Feliz, não é? Exatamente. Porque eu não estando feliz... Não passas essa magia para o teu trabalho. Sim, isto pode-se parecer uma frase muito clichê, mas Isabel, faz muito sentido. Nós, quando não estamos felizes a fazer o nosso trabalho, e há momentos maus, e temos momentos maus, e temos momentos que são cansativos, e temos situações difíceis. Sabes que só quando temos momentos maus é que percebemos quais são os bons. Sim, é preciso gravar isso, não é pensar só no mal, mas fazer esta retrospecção de hoje foi um dia mau, amanhã vai ser um dia melhor, e isto acontece, é transversal a todas as áreas, é transversal a todos os negócios, a todos os empreendedores. É verdade. Mas também temos que ter esta capacidade de encaixe de, ok, hoje foi um dia mau, amanhã vai ser um dia melhor. Mas depois recebes aquelas avaliações, aquelas mensagens dos clientes e pensas, foi só um dia mau. Foi só um dia mau, as coisas vai ser melhor. Não, mas sim, posso dizer, eu sou muito feliz a fazer o que faço, eu gosto muito, mesmo com os dias maus e com as situações às vezes que são difíceis de contornar, para uma empreendedora, porque não é só o bolo, eu não sou só a pasteleira, eu sou uma gestora de recursos humanos, eu sou uma gestora, uma gerente de loja, não é? Apesar de eu dividir essa tarefa com o Pedro e do Pedro me apoiar imenso nesse sentido, eu não estou completamente sozinha, mas... Passa tudo por ti. Passa e tem que passar também tudo por mim. Também Embora assim eu tu te delego sentes... muito, mas tem que passar, as coisas têm que passar por mim e nós não podemos abandonar nem as pessoas nem os negócios, não é? Claro. E estou lá para o cliente e tem que ser assim também. E é isso que faz a diferença. Olha, questões técnicas. O corte do bolo, os noivos fazem uma simulaçãozinha, não é? Não estão ali, ninguém lhes pede para eles cortarem o bolo todo. E depois muitas vezes são as equipas de catering que fazem o corte do bolo. Ainda se vê muitos desastres. Olha, eu nunca fico até essa parte, vou ser sincera. Mas sim, eu às vezes tenho feedback de que o bolo... Isto para dizer, a nossa construção de bolo tem sempre 4 camadas de bolo e 3 de recheio. Então a fatia tem que ser cortada verticalmente. Nós presumimos que a equipa de catering saiba isto, que passe para cima de uma tábua, de um prato e que depois então seja cortada tipo em quadradinhos, não é? Quadradinhos não, paralelepípedos, que saiam para quê? Para tu teres todas as camadas de bolo e todas as camadas de recheio. Porquê? Porque nem sempre tu tens somente um recheio no bolo. Tu tens, por exemplo, 2 camadas de chocolate e uma de frutos vermelhos, ou o inverso. Então, para ter a experiência total, é preciso que estejam lá as massas todas. Que esteja lá a camadinha, a fatia completa, como nós apresentamos na prova. Nós cortávamos o bolo, não é? Do centro. Fatia triangular. Exatamente. Sim. Hoje em dia, nos bolos que nós estamos habituados hoje em dia, não é? Porque são bolos muitíssimo mais altos, isso já não é possível de fazer, não é? Senão aquilo desmancha-se tudo. Sim. Portanto, cortar o bolo direitinho, não é? Sim. E depois passá-lo para um prato ou para uma travessa e fazer o corte na travessa. Sim, e tu vais ter a fatia lindinha, bonitinha, ok? Sempre da mesma maneira,
em todos os pratos. Sim, mas ainda se vê muitas asneiras. Pois, acredito que eu achei sim. o máximo. Isto, pronto, nós que trabalhamos na área sabemos destas coisas. E que ficam até ao final, E que ficam até ao final. Portanto, presenciam tudo. Mas é giro porque vocês, não são todas as pasteleras, cake designers, o que lhes quiser chamar, que têm essa preocupação. E eu lembro-me quando nós fizemos o casamento juntas que recebi um vídeo do Pedro, Isabel, certifique-se que o bolo é cortado em condições. Eu achei aquilo um piadão, porque muitas vezes não há esse cuidado. Isabel, vai tudo dentro do que eu te disse desde o início. Estão-te a contratar um serviço. Vão 2 pessoas a uma prova, vão perder, as nossas provas duram entre 1 a 1h30, portanto, durante 1h30 eu estou ali só para aquele casal. Eu e o Pedro estamos ali só para aquele casal. Estão a ser projetados detalhes, à construção do bolo, à estética não só interior, como a exterior, não só a exterior, sim, mas como a interior. Então como é que tu podes mostrar? Sim, porque o bolo não é só bonito por fora, tem que ser bonito por dentro também, lá não é? Lá está, e é isso que também há uma preocupação em que tu no prato tenhas uma fatia apelativa, em que tenhas as camadinhas todas de bolo e de recheio, e que isso se traduza e seja a continuidade de toda aquela reunião que tu tiveste desde o primeiro dia. Para a expectativa de depois ser cumprida. Não é como eu estava-te a dizer, voltando aqui ao meu casamento, que eu fui ao local, à pastelaria, para provar um bolo e o senhor não me senta, não nada, portanto isto há muitos anos. Há muitos anos atrás, serve-me em cima do balcão 3 fatias de bolo muito mal amanhadas. Bem, já foi bom ter-te dado bolo para tu provar. Sim, porque eu pedi, quero provar este e ele pôs ali 3 fatias do bolo que estavam na vitrine, portanto eu não sabia, a coisa correu lindamente, eu não posso dizer que não, o bolo estava espetacular, é diferente, não é? Mas a experiência, nós estamos ali e tu tens que ter também ali um segmento, e esse segmento, o que tu vais no final de contas pagar, não é o bolo. Tu não vais pagar o bolo, pelo menos aquilo que vês, tu vais pagar o serviço. Pagar, e há bocadinho também falávamos da questão do bolo ser deixado muitas vezes para o fim. Isto deve-se aqui a uma série de fatores. Desvalorização do vosso trabalho, muitas vezes, e depois porque há muitos espaços e muitas equipas de catering que acabam por incluir o bolo nos menus. Obviamente, não estamos a falar de bolos com a experiência que me estás aqui a relatar, nem com a qualidade de que estamos a falar. Isto é um problema para vocês. Olha, eu não encaro como um problema, eu encaro como uma dificuldade mesmo, ok? E quem nos chega sabe exatamente para o que vai, e quem nos chega procura um tipo de serviço. Agora, quando tu vais fazer uma prova de catering, em que não estão lá só para ti e que tu fazes a prova numa sala com mais 20 ou 30 casais, em que tu depois, nessa mesma prova, vais fazer a prova do bolo. Quando fazes, porque há muitas, há inclusivamente a possibilidade, há muitas empresas que assim trabalham, que não dão a provar o bolo. Acontece. Okay. Não sabia disso. Acontece. Olha, estás-me a dar uma novidade em primeira mão. Não sabia disso. Mas quando tu és um cliente desse segmento, ou tu alinhas nessa onda, ou então tu sabes, não, eu até vim aqui fazer a prova com estas pessoas todas para o catering principal, mas eu não quero isto desta maneira. E tu vais ali também separar o tipo de cliente, mas sim, é uma dificuldade. Eu posso dizer que até 2019, 2020, acho eu, portanto até à altura da pandemia, eu trabalhei em parceria com alguns locais em Viseu, algumas quintas, alguns locais de eventos em Viseu, em que o meu cliente final não eram os noivos, mas era o próprio espaço em si. Então, eram eles efetivamente que me davam o valor no final do serviço, mas eu tinha o trabalho, não é, de receber os clientes, de os sentar, de lhes servir as provas e de trocar meia dúzia de palavras com eles, nomeadamente sobre a decoração do bolo. Então, eu estava a fazer um trabalho para a quinta que comecei a ver que não era benéfico para mim. Quando tu estás ali, ok, estamos ali todos por um interesse maior, que é servir e acrescentar valor àquele evento e àquelas pessoas, não é? Mas quando tu vês que esse trabalho não é valorizado e quando tu passas por aumentares, no ano a seguir nós decidimos, tivemos durante 4 ou 5 anos a trabalhar assim,
Portanto, 2015 a 2019 tivemos a trabalhar assim. Para explicar aqui um bocadinho melhor a quem nos ouve, vocês faziam o bolo que estava incluído numa determinada emenda. Exatamente. Nós fazíamos o bolo que estava incluído numa determinada emenda que era oferecido pela Quinta, ok? A Quinta oferecia o bolo. Mas se o cliente fosse ter connosco e quisesse folha de ouro, isto não estava contemplado. Era um se quisesse uma flor XPTO, isto não estava incluído. Então começou a ser muito confuso o cliente ter que nos pagar uma parte a nós quando o bolo era oferecido pela Quinta. Isso acontece com as decorações muitas vezes, quando as quintas incluem a decoração nos menus, normalmente contemplam um X por mesa e depois, se os noivos quiserem alguma coisa que ultrapasse esse plafond, têm que pagar por fora. Faça a conjectura em que nós estamos e se nós estamos a trabalhar para o cliente, e as coisas estão a mudar, vão mudar devagarinho, vai ser lenta a mudança, mas eu acredito que isto vai ter que dar aqui a volta, porque tu só consegues apresentar um serviço de excelência quando te focas no teu serviço. O teu serviço é fazer e servir comida. Tu não tens que estar preocupado com o bolo, tu não tens que estar preocupado com quantas flores ou qual é o budget que tu vais pagar à decoradora para pôr na mesa. Não, isso é da decoradora. Tu podes ter parceiros... Acho que é ir com muita sede ao pote. Há espaços e quando tu incluís uma série de coisas, tu queres agarrar o cliente, não é? E queres lhe dizer, olha, vocês pagam-me isto, mas está tudo incluído. Sim. Não sei se é para tirar trabalho ao cliente ter que procurar depois outros fornecedores, se é uma forma de terem mais incoming. Não sei, há várias formas de vermos isto. Eu acho que é o outro fase eu vou fazer também, porque assim eu vou estar a competir com ele. E tu acabas por seguires o rebanho. Tu és mais uma ovelha, tu não sais dali, não é? Mas a verdade é que depois isto é um peso para os noivos, quando fazem comparações e percebem, olha, eu vou pagar X, mas tenho isto incluído, ou vou pagar Y e não tenho nada incluído, ou tenho só a refeição. É o que eu digo, tu ofereces um serviço e no serviço está o tempo que perderam contigo, está o trabalhar só contigo e não estar preocupado e dar a atenção está no cliente, é exclusiva para ti. Isabel, isto tem que ser pago, isto tem que ser valorizado. Portanto, aqui também eu adorava trabalhar com toda a gente e é aqui que eu digo, eu até trabalho com muito mais que às vezes não é o meu target cliente, porque eu tenho a possibilidade de me adaptar a ele, nesta dinâmica de ok, são X pessoas, vamos fazer então isto pelo mínimo e vamos ir de encontro, qual é o seu budget, nós vamos nos tentar encaixar. Mas há outros locais que nem sequer estão sensibilizados para isto, não é? Não estão. Eu tento que a Velvet tenha aquele registro, somos nós, não perder a nossa essência, não fugir ao nosso serviço, que cada vez queremos mais que seja um serviço de excelência, mas que também vá de encontro à maior parte das pessoas que... Nós não trabalhamos para massas, eu sei disto, nós trabalhamos para uma minoria, mas tu naquele dia especial... alguém fizer questão de te ter na mesa, na festa, vamos lá, vamos ver também. Às vezes é um bocadinho dar aqui um passo atrás e estar receptiva, ouvir o cliente e dizer, ok, então eu vou fazer aqui não perdendo a minha base e aquilo que é o meu trabalho, não desvalorizando isso, mas vamos lá, vamos fazer um esforço para estar presentes aí. Portanto, tem que haver também esta abertura. Mas enquanto as quintas e os locais de eventos não se consciencializarem realmente que estão a pagar coisas que não lhes são devidas, quando se deviam de focar na essência do trabalho deles, as coisas vão andar sempre assim. Não, e é triste porque tu às vezes tens espaços que te oferecem uma refeição estupenda, percebes? E depois chega ali um momento do bolo e há um declínio. E não havia essa necessidade. Porque lá está, estão a trabalhar com clientes e com pastelarias que são de há 15 anos atrás, que não se adaptaram, que não têm esta preocupação de criar novos sabores, não têm esta preocupação de trabalhar exclusivamente para o cliente e depois lá está, tu até estás num local
muito moderno, numa quinta super bonita, com um catering incrível. E depois e que é uma pena. E olha, eu luto muito com os meus casais para que esta parte do casamento, este momento, seja valorizado. E às vezes há alguma presunção também, eu vou-te dizer, e eu acho que tem que haver um equilíbrio nisto, e é uma realidade que se tu te preocupas em ter um vestido de 3, 4 mil euros, se tu te preocupas em dar 200 euros por uma gravata, se tu te preocupas em pagar 30, 40, o que for, pelo espaço, pelos arranjos florais, então invistam também no bolo, porque é aquele momento, é o culminar, é o corte de bolo dos noivos, e é uma pena quando não é saboreado da mesma forma que se saboreia todo o resto. Tu lembras-te, estava tudo maravilhoso, mas aquele bolo não estava nada bom, não era exatamente. E às vezes até há isto, os noivos, como tu estás a dizer, não provam e depois a decepção do género. No orçamento global de um casamento, quer dizer, não é que o bolo seja barato, não é? Porque, mais uma vez, este serviço e toda esta experiência tem que ser valorizada e paga. Mas é uma pinguinha no orçamento geral, não é? Sim, e às vezes os noivos até querem saltar essa etapa do género. O local oferece-te o bolo, mas o que o local te vai dar a ti, noivo, por tu não fazeres o bolo com eles, é insignificante. Vamos acabar? Sim. Está bem? Bem. Às tantas, eu estava assim, como é que nós vamos falar durante 45 minutos ou 50 sobre um bolo? Mas nós continuávamos, não é? Nós continuávamos. Isto dá, e foi isso, e fluiu tudo super bem, acho que abordámos os pontos todos que tínhamos programado, mas é isto, o bolo tem que ser valorizado e olha, para mim é gratificante estar aqui em primeiro lugar. Que bom. É super gratificante também dar-me esta oportunidade e ter esta oportunidade de, além de mostrar o meu trabalho, desmistificar aqui algumas coisas, algumas coisas que eu acho que vão esclarecer potenciais noivos nossos, mas é importante haver estes fóruns e estas conversas mais informais, exatamente, onde tu dás a perspectiva de, no teu conto de fadas, faz mesmo com que tudo trabalhe nesse sentido e que seja um todo. E que não te arrependas no final de dizeres este Eu costumo pedir no final para deixarem um conselho e o teu conselho é esse, não é? Sim, olha, antecipei. Estás a ver, antecipaste. Sim, mas o meu conselho é este: procurem fornecedores de qualidade, porque se estão a investir tanto tempo e dinheiro e tudo vosso naquele dia, que é um dia super especial, então façam mesmo disso com pessoas, forneçam-se de pessoas que têm amor em trabalhar para vocês. E que se entregam de corpo e alma. Exatamente. Não é? E que fazem tudo e que estão unidas para que o vosso dia corra muito bem. Gostei muito, muito, muito. Obrigada, Isabel. Beijinho. Obrigada por continuarem desse lado. Estamos mesmo a chegar ao fim desta segunda temporada, mas espero que continuem por aí a assistir ao que ainda temos para vos mostrar no podcast da CLEP.